Queridos irmãos e irmãs, iniciando esse tempo do advento, e advento, essa palavra significa vinda, né? Esse tempo então é um tempo de espera, um tempo de preparação. Ele quase se compara ao tempo da quaresma, por isso que a gente veste o roxo nesse tempo do advento. Não é um tempo triste, mas é um tempo de uma feliz expectativa. Mas ao mesmo tempo a liturgia vai nos mostrar, neste tempo que nós começamos, terminando a festa de Cristo Rei, até o dia 17 de dezembro, as leituras vão nos mostrar o fim, do mundo, o fim dos tempos, né? Para que a gente fique preparado. Depois do dia 17 de dezembro até o dia 24, então as leituras já vão nos apontando para o Cristo que quer nascer no meio de nós. Então esse tempo do advento é um tempo de ficarmos vigilantes, preparados. E as leituras nos mostram isso. A leitura de hoje desse evangelho, Mateus capítulo 24, nós vamos então acompanhar esse evangelho ao longo de todo esse tempo, tempo ano A, que começa agora e vai até na festa de Cristo Rei do ano que vem. Então o evangelho de Mateus vai nos acompanhar. Nós vamos ler, meditar, colocar em prática. E no capítulo 24 coloca o discurso escatológico de Jesus. Eu já falei para vocês o que significa a palavra escatom, do grego, significa final dos tempos. Essas leituras são colocadas agora no final, quase no final do ano também, não para nos colocar medo, né? Não é para ficar com medo, não é para ficar angustiado, mas é para ficar preparado, vigilante, né? Precisamos estar de vigia sempre. Esse discurso de Jesus, ele coloca aqui 3 quadros, né? São 3 quadros que nos mostram 3 motivos até que impedem de a gente acolher o Senhor que vem. Nós precisamos acolher, né? Mas existem 3 coisas que acontecem que nos impedem, né? Primeiro, então, Jesus vai falar o que acontecia na época de Noé. Na época de Noé, todos casavam-se, davam-se casamento, estavam aí só preocupados com a vidinha deles, e Noé ficava falando, olha, cuidado, vamos nos preparar. E eles não estavam nem aí, né? E deu tempo de Noé construir uma arca, colocar os animais todos lá dentro. De repente veio o dilúvio, e o que aconteceu? Pegaram todos despreparados, morreram todos afogados, né? Então, qual que é o primeiro perigo, o primeiro motivo que nos impede da acolhida do Senhor? Os prazeres da vida, né? A gente fica tão mergulhado nos prazeres da vida que a gente fica alienado. Então a gente dorme, passeia, pratica esporte, quer dizer, claro que isso é importante, né? Mas não sobra tempo para celebrar a fé. Só fica preocupado com as coisas do mundo e não se preocupa com a fé. Então aqui, a só preocupação dos prazeres da vida. Então isso vai nos tirar, né? Vai nos impedir a acolhida do Senhor. Um segundo quadro que Jesus coloca é que dois homens estarão trabalhando, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Jesus nos alerta também que outra coisa que nos impede de acolher o Senhor é o trabalho excessivo. Trabalhar é importante, né? Nós não podemos deixar de trabalhar. Mas a pessoa, quando fica obcecada pelo trabalho, e se esquece do resto, esquece de Deus, esquece da família, esquece dos amigos e até da própria saúde. Tem pessoas assim, né? Que se preocupa só com o trabalho e se esquece do resto. Não, importante trabalhar, mas preocupe-se com a sua família, preocupe-se com os amigos, com a sua saúde e com Deus.
muito desequilíbrio, né? Muita gente desequilibrada, só pensa no trabalho e não pensa nas outras coisas. Podemos trabalhar, mas também vamos pensar. Então, o trabalho é excessivo. Isso nos impede da acolhida do Senhor que vem. Um terceiro quadro que Jesus coloca é alguém que deixa o ladrão roubar a sua casa. Não se preocupe, o ladrão vai e rouba a casa dele, né? Arromba a casa. Ou seja, o ladrão não vai avisar que hora que vem te roubar, né? Justamente a intenção dele é te pegar distraído. Então também é outra coisa que nos impede de a gente acolher o Senhor, a desatenção. Andamos muito distraídos, né? Não vê o Cristo que está aí presente, Cristo que está falando. Acha que não é problema seu, então só vai tocando as coisas para os outros, né? Joga para o governo, joga para a igreja, joga tudo para as outras pessoas e não assume. Então, a desatenção. Então, esses três quadros que Jesus vai falar aqui no Evangelho, nos mostram, então, três motivos que impedem a acolhida do Senhor. Então, nós precisamos tirar isso da nossa vida, né? Precisamos cuidar mais. Então, você pode ter prazer na vida? Pode. Mas cuidado. Vamos também arrumar tempo para celebrar a fé na comunidade. Você pode trabalhar? Pode, importantíssimo. O teu trabalho contribui para a criação, mas também pense em Deus, pense na família, pense nos amigos, pense na sua saúde. E também não tenhamos desatenção, né? Nada de ficar distraído. Nós precisamos então cuidar mais. E aí as outras leituras, tanto a primeira leitura que é do profeta Isaías, quanto a carta de São Paulo aos Romanos, vai nos mostrar que o Senhor, Ele levanta todo um povo, Ele quer nos ensinar, quer mostrar o caminho. E aí a primeira leitura é algo muito bonito, é um oráculo, né? É um oráculo do Senhor, que vai dizer, o Senhor vai levantar um povo que vai procurar sempre fazer o bem. E lá no versículo 4, ele vai dizer assim, as armas de guerra, as espadas serão transformadas em arados, as lanças serão transformadas em foices. Ou seja, as armas de guerra, que são para matar, serão transformadas em instrumentos agrícolas. Para que serve o instrumento agrícola? Arar a terra, cuidar para plantar, para alimentação, para a vida. Então, transformar tudo que é de morte em vida. É o que nós precisamos fazer hoje também. Nós temos que ver tudo que é instrumento de morte e transformá-los em instrumento de vida. Este é o sonho do profeta. Um povo, então, que transforma o que é morte em vida. E São Paulo vai nos interpelar também. Gente, é hora de acordar, né? É hora de despertar. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamos as armas da luz. Despojemo-nos das obras das trevas. Quais são as obras das trevas? Ele vai nos mostrar aqui, né? Glutonorias e bebedeiras. O que é isso? Comelança e bebelança, né? É pecado comer? Não é. Mas quando a gente só come e vai comendo, né? Se transforma num pecado, é a gula, né? E se você olhar, procura lá na internet, 7 pecados capitais, a gula é um deles. Por que a gula é pecado? Porque você come desesperadamente, né? Além de fazer mal para a tua barriga, né? Também faz mal para a sociedade inteira, ou seja, você perde a noção e não se controla mais. É um descontrole, né? E se você não se controla diante de um prato de comida, você vai se descontrolar também na frente de tudo. Então nós precisamos ter um autocontrole. E a mesma coisa com a bebida, né? Beber é pecado? Não é. Mas quando enche a cara, fica bêbado, aí é um grande pecado, né? É um descontrole. Então aqui fala que são ações das trevas, né? Comer demais, beber demais.
Outras obras das trevas, orgias sexuais e imoralidades. Imoralidades, quantas imoralidades nós estamos vendo no mundo de hoje, né? Depois ele vai nos falar brigas e rivalidades. Olha quanta briga, quanta rivalidade, quanta guerra. Isso começa em casa também. E assim, quantas outras coisas nós temos que deixar de lado. Deixemos as ações das trevas de lado, despojemo-nos, né? Ou seja, joga fora tudo que é ruim. E vistamos, olha que bonito, né? Revistamo-nos das armas da luz. Ele não vai dizer aqui, né, as armas da luz, mas eu captei algumas, né? Qual que é a primeira arma da luz que nós precisamos revestir para que a gente possa se fortalecer diante do inimigo? A oração. Então a primeira arma que nós cristãos devemos ter, a oração. Vida de oração. Procurar rezar quando você vai deitar. Procurar rezar quando você levanta, você acorda, né? Acorda, já fica ali sentado na cama mesmo, e ali faz a sua oração, agradece ao Senhor pela noite de sono que você teve. Pede ao Senhor um dia abençoado. Reza o Pai Nosso, Ave Maria. Faz as suas orações ao Senhor. Rezar o terço a Nossa Senhora pede tanto, né? Vamos rezar o terço para que acabe as guerras, para que se acabe a corrupção, se acabe o mal. As novenas, agora no tempo do advento, a igreja propõe para nós a novena de Natal. Os livrinhos já chegaram, os grupos já vão começar essa semana. Procure um grupo de família perto da sua casa, reze junto à novena de Natal. Então, a primeira arma, vida de oração. A segunda arma boa que nós precisamos, a palavra de Deus, leitura, meditação e prática da palavra de Deus. Palavra de Deus todos os dias, né? Meditar e colocar em prática. A Bíblia é uma arma poderosa do cristão, uma arma de luz, né? Então, uma segunda arma. Uma terceira arma que nós temos também contra o mal é o que nós estamos fazendo aqui, a Eucaristia, a Santa Missa. Vir à missa significa o quê? Eu estou tendo um encontro pessoal e íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aos meus ouvidos através das leituras, Ele me alimenta através da Eucaristia. Portanto, é o encontro mais íntimo que nós podemos ter com Jesus, é na Eucaristia, é na Santa Missa. Então, é uma arma poderosíssima contra o inimigo. Então, quais são as primeiras três armas da luz? Oração, leitura e meditação da palavra de Deus e Eucaristia. Tem uma quarta arma da luz, qual que é? Vamos ver se vocês adivinham. Quarta arma da luz é a confissão dos pecados. Isso mesmo. Eu sei que a grande maioria dos católicos não gosta de se confessar, né? Fica com medo de chegar na frente do padre e contar seus pecados. Mas a confissão foi deixada por Jesus. Por quê? E por que a confissão é uma arma poderosa? Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos fracos. O pecado vai nos adoecendo. E assim, com a nossa fraqueza, o inimigo vai tirando cada vez mais de nós diante do Senhor. Mas quando eu me confesso, eu me purifico completamente, eu limpo aquela sujeira do que o pecado está em mim, né? Quando eu confesso, eu me fortaleço. E aí então eu crio um escudo contra o mal. Olha que coisa bonita, né? Então o sacramento da confissão. Então, católico, obrigação, pelo menos uma vez por ano, confessar, purificar os seus pecados. E eu, desde quando eu cheguei aqui em Três Fronteiras, né, eu já estabeleci 3 dias da semana para as pessoas irem se confessar. Quarta-feira, de sexta e de sábado, né? Às vezes eu atendo um dia ou outro assim também, quando a pessoa não tem tempo, né? Mas é preciso se confessar.
né? Confessar é algo importantíssimo, deixado pelo próprio Cristo. Nós temos também uma quinta arma da luz. O que é? Viver cristamente. Viver de maneira cristã. O que significa isso? Praticar sempre o amor ao próximo. Praticar a caridade. Respeitar o outro. Mesmo que eu não vou com a cara da pessoa, ou eu não concordo com a pessoa, mas eu respeito, né? Isso é importante também. Então, viver de maneira cristã. Essa é uma arma muito importante também. Então, nós temos aí, tem outras, mas essas 5 foi as que eu mais achei assim que deveria colocar para vocês, né? A oração, a leitura da palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão e a vida cristã. Se nós fizermos isso, nós estaremos criando um escudo contra o mal. O mal não atingirá nenhum de nós. Estaremos então preparados, né, com essas armas para guerrear contra as armas das trevas. É o que São Paulo escreve e pede para os romanos e pede para nós hoje. Portanto, esse começo do advento é uma palavra de ordem para nós. Estejamos preparados e vigilantes. Vamos então começar a nos revestir das armas da luz para vencer as obras das trevas. Baixe sua cabeça, feche os olhos, diga para o Senhor: Senhor, eu quero agora tirar tudo que é trevas da minha vida. Eu quero me libertar, Senhor. Eu estava até agora revestido com as trevas. Eu quero agora, Senhor, revestir-me com as armas da luz. Dá-me, Senhor, um espírito de oração. Quantas e quantas vezes eu quero estar em oração, mas não consigo. Não sobra tempo, Senhor. Que eu possa agora ter tempo para rezar mais. Também que eu possa ter tempo, Senhor, para ler, meditar e colocar em prática a sua palavra. Ler mais a Bíblia. Senhor, que eu possa agora participar mais da Eucaristia. Quantas coisas me tiram aos domingos, me tiram o tempo e eu não venho à missa. Eu quero, Senhor, agora diante de Ti prometer todos os domingos participar da Eucaristia. Senhor, me dê também confiança para que eu possa vir confessar os meus pecados, me purificar, Senhor, para a Tua vinda, para que Tu possas morar no meu coração. Que eu possa, Senhor, viver cristamente, que essa Eucaristia me ensine que eu tenho que amar e respeitar as pessoas, mesmo que eu não concorde com as suas ideias, mas eu as respeito, porque ela é cristã, é filha de Ti, Senhor. Dá-me, Senhor, cada vez mais a alegria de viver a Sua palavra, que eu possa agora estar vigilante e preparado para a vinda do Senhor, agora e sempre. Amém.